Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é o dia de brilhar. Por que é o dia de brilhar? Porque hoje é o dia da matemática, né não? Vou dar aqui até aquela giradinha que você já conhece já, porque hoje o bicho vai pegar. Tô aqui com quem? Com o Gui. O Gui é o cara cabuloso e vai ajudar a gente a resolver várias questões da aula de hoje. Não é não, Gui? Tamo junto. Então vamos ver aqui o tema da aula de hoje. Simetria no plano cartesiano. Ô Lucas, mas esse tema já está vendo há vários PETs, só que hoje eu vou te mostrar outras aplicações. Quer ver? Então antes, localizei para mim, você está no ciclo 6, na semana 4. Beleza? Beleza. Então, na aula de hoje, esses são os nossos objetivos. Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. Não, Lucas, esse objetivo ficou chique demais, não para falar. Ficou top, hoje você vai aprender muita coisa. Quer ver? Primeira coisa, isso daqui, turma. E eu te falo um negócio. Você tem que ver essa imagem uma vez na sua vida. Que seja na história, que seja comigo, que seja em geografia, essa imagem é chamada de homem vitruviano, beleza? Daqui a pouco eu te falo um pouquinho mais sobre ela. Essa imagem é de um jardim, beleza? E o nosso objetivo é observar essa parte central aqui do jardim. Você concorda que existem partes parecidas? Sim ou não? Olha para você ver, nessa parte central no jardim. Bacana. Você conhece esse local? Você já ouviu falar do Taj Mahal? Sim? Olha essa estrutura arquitetônica. Bacana, né? Observe o conceito de simetria e onde ela está sendo aplicada. As simetrias são utilizadas em obras de artes, construções, projetos arquitetônicos e outros com o objetivo de obter formas perfeitas. A ideia de utilizar a simetria é você desenvolver algo que seja perfeito ou quase perfeito. Tranquilo? Sim. Observe essa imagem, turma, do nosso homem vitruviano. Então, ó, essas figuras têm um tipo de simetria denominado simetria de reflexão, pois possuem um eixo que funciona como espelho. Ô Lucas, onde fica esse eixo? Nessa imagem, né? Nessa parte que eu construí aqui em preto. Beleza? Sim. É como se eu tivesse uma parte aqui simétrica a essa parte. Sim? Então, nós temos que esse eixo divide a figura em duas partes, em que uma é o reflexo da outra. Então, justamente é isso, turma. É como se você considerasse um espelho. Beleza? Beleza. Agora, olha que fofo. Ah, eu adoro dogs. Você gosta de dogs, Gui? Gosta de dogs? Ah, eu adoro dogs. Dogs é uma coisa fofa. Então, aqui eu tenho 2 dogs, beleza? 2 cachorritos. Então, o que vai acontecer aqui? Olha que interessante. Para você construir essa figura B, o que você fez? Você pegou a figura A, andou 7 unidades para onde? Para a esquerda, em direção horizontal. Concorda comigo? Vou repetir. Então, para você criar essa figura B, o que aconteceu? Você pegou a figura A e andou 7 unidades para a direita. Tranquilo. Mudou alguma coisa, Lucas? Não. Não mudou nada, mudou nada. Vamos ver aqui? O que aconteceu aqui, turma? Eu tenho a figura A e para gerar a figura C, eu desloquei em direção vertical, no sentido de cima para baixo, 5 unidades. Alterou alguma coisa na figura, Lucas? Nada, nada. Ah, professor, então só moveu. Isso. Esse ato de mover é chamado de transladar. Então, vai ser a nossa próxima transformação, a transformação de translação. Beleza? Vamos ver? A translação é a simetria na qual todos os pontos sofrem deslocamento de mesma medida na mesma direção. Ou seja, translação é o deslocamento paralelo em linha reta de um objeto ou figura. Olha que interessante. Eu tenho aqui um pé. Pensa aqui comigo um pé. E agora eu vou desenhar esse pé em outros lugares, mas só que alinhados e com o mesmo tamanho. É como se eu pegasse esse pé e andasse várias vezes com ele. Tranquilo? Sim. Então, esse é o nosso ato de transladar. Ótimo.
Quando o movimento aplicado a uma figura é um giro de determinado número de graus em torno de um ponto, estamos realizando um outro tipo de transformação geométrica. Esse tipo de transformação geométrica é chamada de rotação. Olha que interessante essa galinha, turma. Você tem aqui o centro do giro, sim, e o ângulo de giro é de 60 graus no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Olha meu dedinho aqui, turma. Olha aqui, ó. Tá vindo aqui para cá. Beleza? Esse ponto é chamado de centro de rotação. Esse ponto O vai ser o nosso ponto referência para a gente conseguir rodar alguma coisa. Tranquilo? A rotação também preserva a forma e o tamanho das figuras. Desse modo, a figura obtida pelas rotações é uma figura congruente à figura inicial. Olha que interessante aqui, turma. Eu tenho esse triângulo aqui, e eu vou rotacionar ele 120 graus, no sentido horário, tendo o centro do giro no ponto O. Olha que interessante, a figura é a mesma, só que aconteceu o quê? A preservação da forma e do tamanho, o que mudou foi o posicionamento dela, em termos de angulação. Fechou? Tranquilo? O Gui tá respirando, Gui? Respira para mim para eu ver. Isso, momento de limpar o nariz aí, turma. Vamos continuar aqui, mas antes nós temos que relembrar algumas coisas. Professor, por quê? Porque esse momento é para a gente limpar o coração. Como assim, Lucas, limpar o coração? Eu vou utilizar esses pontos aqui, para a gente representar eles de novo em um plano cartesiano. Ô Lucas, por que você passa toda hora isso? É simples, galera, porque a nossa matéria é isso. E se você não souber representar esses pontos no plano cartesiano, você não vai conseguir fazer as atividades propostas, beleza? Vamos relembrar mais um pouquinho? Então aqui, ó, eu tenho esses pontos, eu quero construir nessa malha quadriculada aqui, nesse plano cartesiano. Então vou te pegar o meu canetão vermelho e vamos ver, ó. Ponto 2, 3. Quando o x é 2, o y é 3. Então, esse aqui é o nosso ponto A. Ponto B, 0, 1. Então, o que vai acontecer no ponto B? Eu não vou andar nada, nem para a esquerda, nem para a direita, só que eu vou subir uma unidade. Esse é o ponto B. Lembrando que o começo, a nossa referência é a origem, beleza? Que é esse ponto central aqui. Bacana. Menos 3 e 0. O que é o menos 3, turma? Eu vou andar 3 unidades para onde? Para a esquerda, sim? E não vou subir nem descer, porque a outra entrada é 0. Então, aqui é o ponto C. Ótimo. Menos 4 e 3. Menos 4 e 3 está aqui, ó. Menos 4 e 3 está aqui em cima. Esse aqui é o nosso ponto D. Bacana. Nosso ponto é 1 e menos 2. Quando o x é 1, o y é menos 2. Esse ponto é o nosso ponto E. E o ponto F, quando o x é menos 4, o y vale menos 1. Esse aqui é o nosso ponto F. Beleza? Então, galera, sempre leia. Lembrando aqui, ó, primeiro vem quem? O x e depois vem o y. No caso, o x é o deslocamento horizontal. E o y vai ser o quê? O deslocamento vertical. Tranquilo? Sim? Então, aqui, ó, localizamos todos os pontos de maneira bem plena, tranquila, apagando aqui. Agora, nós vamos dar uma repassada. Como assim, Lucas, dar uma repassada? Em todos os tipos de simetria que nós já trabalhamos. Vamos relembrar simetria por simetria. E eu vou utilizar os mesmos desenhos por um motivo. Talvez você até já construiu no caderno. Então, você vai puxar só uma seta e colocar de novo essas observações. Quer ver? Para encontrar as coordenadas dos vértices de um polígono simétrico a outro em relação à origem do plano cartesiano, multiplicamos todas as coordenadas dos vértices desse polígono por menos 1. Ou seja, para você criar uma simetria em relação à origem, eu pego todas as entradas e multiplico por menos 1. Quer ver? Então, olha que interessante. Você tem o pentágono azul, e você tem um pentágono verde. E você quer construir esse pentágono verde em relação à origem, né? Pegando o azul como referência. Pegando a simetria em relação à origem. O que eu vou ter que fazer? Pegar todas as entradas do pentágono em azul e multiplicar por menos 1. Com esse ato,
eu pego e crio as coordenadas do pentágono verde. E se você representar o pentágono verde, você vai reparar que esses dois pentágonos são simétricos em relação à origem. Top, top, top de linha. Agora nós vamos ver outro tipo de simetria. Simetria em relação ao eixo X. No plano cartesiano, para encontrar as coordenadas dos vértices de um polígono simétrico em relação ao eixo X, repetimos as abscissas e consideramos os opostos das ordenadas. Como assim, Lucas? Lembrando, oposto é trocar sinal. Manter é manter o sinal. Vamos ver? Olha aqui, ó. Você tem aqui dois triângulos, o triângulo X, Y e Z e o triângulo X', Y' e Z'. Ótimo. O que está acontecendo aqui? Você tem aqui a manutenção, a conservação da primeira entrada. Olha que interessante. X e X', a primeira entrada é 1. Y e Y', a primeira entrada é 3. Z e Z', a primeira entrada é 4. Agora, olha a segunda entrada. O que aconteceu com a segunda entrada? Eu troquei o sinal, não foi? Ou seja, eu peguei o oposto. Então, aqui, ó, na primeira entrada é 1. Desculpa, na segunda entrada é 1. Aqui vai ser menos 1. Aqui é 4, aqui vai ser menos 4. Aqui é 2, aqui vai ser menos 2. De boa? Sim, na paz? Agora nós vamos ver simetria em relação ao eixo Y. O que vai manter e o que vai trocar? Acompanhe comigo a leitura. No plano cartesiano, para encontrar as coordenadas dos vértices de um polígono simétrico em relação ao eixo Y, repetimos as ordenadas e consideramos os opostos das abscissas. O que vai acontecer aqui então, turma? Eu vou conservar o Y e trocar o X. Trocar em relação ao sinal. Vamos ver? Então, de novo, você tem aqui o triângulo X, Y e Z. E olha que interessante, o Y é mantido. Dá para você ver aqui direitinho, ó. O Y aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 4, aqui é 4. Aqui é 2 e aqui é 2. Eu estou falando da segunda entrada. Agora, olha o que acontece com a primeira entrada. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 3 e aqui é menos 3. Aqui é 4 e aqui é menos 4. Olha que interessante, eu troquei o sinal, não foi, turma? Então, nós podemos falar que esse triângulo é simétrico a esse em relação ao eixo Y. Beleza? Bacana. Agora é o nosso momento. Momento onde você vai arrastar a cadeira da sua casa. É o momento que você vai gritar e sua mãe vai até achar estranho. Por que é isso? Meu filho está gritando aqui do nada? É, porque é o nosso momento Kamehameha. Então, vamos lá, Gui, ó. Vou até colocar meus canetão aqui, ó. Meus canetão para ficar, assim, top. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Kamehameha. Olha, até tremeu. Gente, vou fazer até de novo. Eu gosto dos efeitos aqui, ó. 1, 2, 3 e... Kamehameha. Gente, olha pra você ver. Gente, não coloca esse efeito não, porque eu tô me achando com esse efeito. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeira atividade. The first. Você já viu um catavento? Ah, Lucas, não é da minha época. Gente, não fala comigo não, isso não. Porque Gui é da sua época, catavento, Gui? É. Gui é da sua época? É da sua época. Vamos ver? Catavento seria uma coisa desse tipo. Beleza, turma? Desse tipo. Ele é semelhante à imagem abaixo. Quando o vento bate, ele gira. Tranquilo. Vamos reproduzir uma paleta de um catavento? Abaixo temos um triângulo. Vamos rotacioná-lo 90 graus para fazermos o segundo dos 4 triângulos necessários para concluir um catavento. Então, o objetivo é você criar outros triângulos. Vamos ver como que isso vai ser obtido? O primeiro passo para resolvermos a questão é prolongarmos o lado AB para termos a reta de base para o transferidor. Coloque o transferidor nessa reta e marque o ângulo de 90 graus. Falou, e eu fiquei perdido quando apareceu a palavra AB. Calma, vamos ver aqui agora. Olha que top. Sabe esse transferidor aqui, turma? Lembra que eu falei com vocês na vida? Transferidor? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai posicionar esse transferidor em cima da reta AB. Beleza.
E você vai marcar o ângulo de 90 graus. Então a ideia é você marcar esse ângulo aqui, beleza? Formar um quadradinho, marcar esse ângulozinho aqui. Beleza. Eu coloquei esse pontinho só para a gente ter uma referência, beleza? Após marcar o ângulo de 90 graus, trace o segmento de reta que passa pelo ponto A e pela marcação feita de 90 graus. Então, estou pegando, por exemplo, esse pedaço de uma reta aqui, passando pelo ponto A e passando por esse pontinho. Beleza. Em seguida, utilize o compasso para medir a distância entre os pontos A e B. Lucas, e o compasso? O compasso vai ser esses dois dedinhos aqui. Mostra para mim aqui, ó. Você pode pensar assim, ó, nesses dois dedinhos. Você vai pegar esse comprimento e simplesmente colocar ele aqui. Beleza? Só fazer isso. Coloque a ponta seca sobre o ponto A e marque essa mesma distância sobre o segmento de reta perpendicular ao lado AB. Ou seja, sobre esse segmentinho que eu criei aqui. Tranquilo? Vamos considerar esse desenho como se fosse um segmento. De boa? Sim? Bacana. Fazer com o ponto C exatamente o passo a passo feito com o ponto D. Então, eu vou fazer a perpendicular e pegar esse segmento aqui e colocar ele aqui. E agora, para a gente concluir, basta a gente fechar o triângulo. Você tem um triângulo A, B', C', que foi rotacionado 90 graus em relação ao triângulo original. Ou top. Não, professor, mas isso aqui é muito trabalhoso. Gente, no futuro, no ensino médio, vocês vão aprender a fazer isso com vários tipos de tecnologia, beleza? Claro que utilizando o computador fica 1000 vezes mais fácil, mas é necessário que você aprenda o passo a passo, beleza? Atividade de número 2. Uma atividade múltipla escolha para a gente treinar a nossa questão. Os movimentos que levam uma figura do plano a outra são chamados de, letra A, congruências, letra B, transformações geométricas, letra C, correspondências, letra D, semelhanças. Qual que é a alternativa correta, turma? É a alternativa de letra B, transformações geométricas. Então, você pode puxar até uma setinha aí, turma. Simetria de reflexão, translação e rotação são exemplos de transformações geométricas. Beleza? Ótimo, tranquilo. Exemplo 3, né? Exercício 3. Observe o passo a passo de suas gravuras em que utiliza uma referência. Esse desenho, galera, é de um artista muito famoso, chamado Escher, beleza? E essa questão está de acordo com um dos seus quadros, beleza? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Na construção dessa gravura, o artista, no caso Escher, recorreu principalmente à translação, simetria axial. Puxa uma seta. Simetria axial é a mesma coisa da primeira simetria que a gente fez, beleza? De reflexão. Simetria em relação a um ponto ou rotação. Ô, turma, eu estou pegando um padrão, uma referência, olha que interessante. Eu estou pegando essa referência aqui e rotacionando, concorda? Para gerar todas as outras figuras. Você pode colorir de vermelho, de azul, o que for, mas eu estou utilizando o quê? Uma rotação. Ah, top, top. Agora, para a gente fechar, a nossa questão de número 4. Benjamin passava pela praça Quijajuba, quando viu o relógio da praça pelo espelho da bicicleta, como na figura. Que horas o relógio estava marcando? Galera, olha que interessante essa questão. Você tem os ponteiros e as posições dos números de maneira reflexiva, sim? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um círculo e você vai fazer exatamente as marcações, beleza? Fez as marcações aqui. Aqui você tem 12, aqui você tem 6, aqui você tem 3, aqui você tem 9. E aqui você tem esse pontinho menor aqui e esse pontinho grandão aqui. Reflexão, você tem aqui 5 e 15. Beleza, letra A? Meninos e meninas, ficamos por aqui. Fique com Deus e até o futuro, turma. Valeu, galera! Tamo junto!